Sejam bem-vindas todas as almas iluminadas que estão aí desse lado e que seguem este espaço de leitura, da leitura do livro, dos textos do livro Tal dos Líderes. Vou fazer aqui um pequeno preâmbulo hoje porque a Fernanda Patrocínio, alguém que me parece que chegou há pouco tempo a este espaço, embora ela seja uma assídua na visualização dos meus vídeos, pediu que eu falasse sobre o autor deste livro. Este autor chama-se John Wilder e é alguém que é um professor de psiquiatria, é psicólogo e, portanto, dá aulas na Califórnia, vive em Lawrence, no Kansas, e escreveu este maravilhoso livro, O Tal dos Líderes, porque ele é professor de grupos onde se formam líderes a todos os níveis, não é? E, portanto, este livro chegou às minhas mãos há muitos anos. Eu nunca tinha ouvido falar do Tao. O Tao é uma filosofia religiosa, é uma corrente filosófica centrada no Tao, que também quer dizer caminho, também pode ser designado como Daoísmo, que quer dizer exatamente isso, caminho. Fala muito de duas forças que são opostas e complementares, que é o Yin e o Yang, o Yin feminino, o Yang masculino. Portanto, este feminino a falar-nos da intuição, da noite, do frio, da conexão. Olha, há aqui uma espécie de uma referência à carta à Lua, a falar-nos aqui dessa intuição, desse lado mais feminino, mais emocional, mais nutritivo, capaz de nutrir, e o Yang, que é sol, que é luz, que é masculinidade, e portanto é uma filosofia que se baseia essencialmente num caminho que se faz. Eles têm inclusivamente uma palavra em chinês que é Wu Wei, penso que é assim que se pronuncia, que fala em não ação, ou seja, é uma filosofia, é uma corrente filosófica que apela a que haja um deixar fluir, ser um espectador dos ciclos energéticos que de alguma forma é a nossa vida, não é? E nós não reagirmos de uma forma contrária a esse fluxo energético e universal, que é, de alguma forma, respeitarmos os ciclos da natureza, viver aqui numa corrente e num fluxo de abertura e de deixar acontecer, porque essa é a única forma que nós temos para liderar a nossa vida. É ser simples, é ser espontâneo, é ter a consciência de que somos meros espectadores neste universo cósmico e que às vezes lutar ou ter uma ação de confronto com a energia não é uma boa forma de estar a viver. Portanto, este Wei é uma não ação, é um agir sem esforço em relação aos acontecimentos que estão a ocorrer na nossa vida. Portanto, há aqui uma necessidade, há aqui um apelo de que este caminho, que Tao ou Dao quer dizer caminho, se faça deixando e respeitando o fluxo energético. Viver um pouco como os ciclos da natureza. No inverno, eventualmente, ser mais viver numa maior interioridade, na primavera despontar para novas situações, no verão expandir toda a nossa energia, e no outono, de alguma forma, colher também esses frutos, ou seja, é fluir com a energia, é não ir
de encontro àquilo que é a energia do cosmos que nós habitamos. Portanto, é aqui ser ao mesmo tempo ativo, lógico, ser luz, calor, criatividade, tal qual o Yang, e depois poder também ser ou conseguir ser feminino, escuridão, luz, passivo, calmo, ser noite, ser frio, ser intuição. Portanto, este lado mais feminino de que nos fala o Yin. Portanto, viver este Yin e o Yang de uma forma respeitadora daquilo que são os circuitos e os ciclos energéticos. Este é um resumo do livro de Lao Tse, portanto, este é um resumo deste autor, do John Heider, que lidera um grupo de professores, de líderes. Portanto, este livro é uma súmula, um resumo do livro de Lao Tse, adaptado por este autor para encaminhar líderes, para os incentivar a fazer uma liderança que respeita efetivamente esta filosofia milenar chinesa. Há muita coisa sobre isto é mesmo um preâmbulo muito pequeno, há muita coisa sobre isto. Vocês podem investigar, podem adquirir outros livros que falam do Tao, do taoísmo, que é de facto uma corrente filosófica milenar chinesa que se baseia no conceito do Tao, quer dizer caminho, e esse caminho deve seguir uma corrente e um fluxo natural dos ciclos energéticos e viver resumidamente de acordo com essa energia maravilhosa que é a energia dos ciclos. Depois, hoje vamos ler, penso, deixa cá ver, ontem foi o outro, exatamente, hoje é o texto número 53, cujo título é Materialismo. E depois outra coisa, antes de eu começar a ler o texto. Se seguirem os textos que estão numerados de 1 até 53, que é este que hoje vai aqui ficar, vão perceber que há um encadeamento, há uma correspondência sempre ao texto anterior, que nos leva a um patamar de crescimento espiritual. Às vezes há textos que têm uma afinidade extraordinária com alguns arcanos maiores do tarot, e foi isto que me maravilhou há muitos anos atrás neste livro, porque eu gostava de tarot e percebia que havia aqui textos que tinham muito a ver com algumas cartas dos arcanos maiores do tarot. Façam a leitura desde o início, muito calmamente, pesquisem um pouco mais sobre taoísmo, sobre o Tao, sobre o daoísmo, que é a mesma coisa, que quer dizer caminho, e como fazer esse caminho de forma a liderar a sua vida ou a viver de uma forma mais harmoniosa e mais tranquila neste espaço que todos nós habitamos. Então vamos lá. O texto é o número 53 e o título é Materialismo. O líder sábio leva uma vida calma e meditativa, mas a maior parte das pessoas ocupa-se a tentar obter tantas posses quanto possível. O caminho sossegado leva a uma existência mais consciente. O caminho buliçoso cria um materialismo exagerado. Ser mais consciente leva a Deus e a uma percepção da unidade de toda a criação. Mas o consumo excessivo apenas é possível quando se explora alguém. Os bens do mundo não estão distribuídos de forma equitativa. Alguns têm muito,
a maior parte têm muito pouco. Estamos a ficar sem recursos suficientes. Todos sabemos isso. No entanto, aqueles que já se encontram sobrecarregados de posses obtêm cada vez mais. Chegam mesmo a gabar-se de quanto possuem. Será que não sabem o que é roubar? Ter muitas posses não é algo que chegue de Deus. As pessoas conseguem-no manipulando outras pessoas. Pois é, aqui fica esta mensagem do materialismo exacerbado e desenfreado, sem limites. Claro que nós precisamos de dinheiro para viver, pois precisamos, mas temos que fazer por amealhar os nossos recursos sem explorarmos nem desrespeitarmos os recursos e a energia do nosso semelhante. Fiquem bem, almas iluminadas que seguem este espaço de leitura. Espero, Fernanda Patrocínio, que eu tenha esclarecido alguma coisa, mas não vai ter dificuldade de encontrar muito para mergulhar nesta corrente filosófica milenar e extraordinária que é o taoísmo. Fiquem bem.